Olá, eu aqui de novo, galerinha do 8º Pedra do Sol e Pedra da Lua, para falarmos um pouco sobre um gênero textual muito importante, não só na vida escolar de vocês, mas na sua formação como cidadão atuante, crítico, que é o mais importante mesmo na formação de estudante que ajuda para a vida toda. Essa imagem ajuda muito a explicar a importância do gênero artigo de opinião. Como nós formamos a nossa opinião? Como nós podemos manifestar e aprender a manifestar e a entender a opinião dos outros? É no diálogo, é na leitura, é na partilha. E não o diálogo de apenas com uma pessoa ou apenas um grupo de pessoas. Quanto mais contatos nós tivermos com diferentes textos, com diferentes informações, com diferentes pessoas, mais nós estaremos preparados para dar a nossa opinião, para identificar a opinião dos outros e assim poder formar a nossa própria opinião. Então vamos aqui. Primeiro, o artigo de opinião é um importante instrumento para apresentar a opinião e contribuir na formação de opinião do cidadão. Então, como eu sempre digo, não é um gênero apenas escolar. A redação do Enem, a redação de todos os vestibulares, ele pede muito, esses tipos de vestibulares recorrem muito às redações que exigem que o aluno ou que o candidato, ele manifeste a opinião e dê argumentos para comprovar essa opinião. Mas isso não serve apenas saber fazer isso, saber usar a linguagem para manifestar nossa opinião, não serve apenas para vestibular. Serve para que sejamos cidadãos atuantes. Continuando aqui, o artigo de opinião é um gênero opinativo. O próprio nome já indica, nós precisamos trazer a nossa opinião. Geralmente, isso até que é fácil. O que precisa de muita leitura, de muito treino com as palavras, é apresentar argumentos para que eu possa comprovar ou para que eu possa sustentar por que minha opinião ela é válida. Aqui, o autor, também no artigo de opinião, tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. Não há lado certo ou errado. Eu apresento o tema e para apresentar o tema, eu tenho que ter conhecimento sobre o assunto, para que assim eu possa dar meu ponto de vista sustentado em argumentos. O principal objetivo do artigo de opinião é informar. Traz sim a opinião, mas para sustentar essa opinião eu tenho que trazer informações. E a partir das informações que eu trago, pode ser resultados de pesquisas, pode ser exemplos sobre algo que aconteceu relacionado ao fato, pode ser consequências que aquele assunto traz para a vida de determinadas pessoas, né? Então, tudo isso, todas essas informações que eu trago, são para convencer, para persuadir o leitor sobre algum assunto. As características. É um texto que difunde opinião sobre um tema polêmico, ou seja, geralmente os temas propostos para o artigo de opinião é algo que há diferentes pontos de vista acerca daquele assunto, por isso que ele é polêmico. Ele circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, alguns jornais que passam na televisão, né? Eles também destinam, né? O jornalista tem um momento ali que ele destina a falar sobre sua própria opinião. O título do texto, ele é muito importante. Geralmente, se você, quando estiver produzindo o seu artigo, não vier com um tema logo que antecipe a polêmica, é interessante que você escreva o seu texto primeiro e depois pense em um título que já anuncie qual vai ser o seu posicionamento em relação àquele assunto.
e exige a variedade padrão da língua. Nós vimos que, por exemplo, em uma tirinha, em uma piada, em uma conversa no WhatsApp, né, são gêneros textuais que podemos usar a variedade não padrão. Podemos desviar um pouco aí das regras do português, mas o artigo de opinião é um texto que exige a variedade padrão da língua. Então, aqui, a seguir, nós temos a estrutura básica do artigo de opinião, que é: você que está iniciando, aluno no 8º ano, iniciando a escrita desse gênero tão importante para a sua formação, você pode fazer os primeiros textos obrigatoriamente pelo menos em 3 parágrafos, porque aí quando você mais vai treinando com as palavras, quanto mais você vai se dedicando, porque o bom escritor não é aquele que nasceu com habilidade inata para escrever, é aquele que treina, que escreve, que lê, e pesquisa gêneros, artigos de opinião sobre vários artigos de opinião sobre o mesmo assunto e depois fecha aquilo ali e vai fazer o seu próprio. Isso não é colar, isso é buscar fonte, buscar argumentos, buscar material para formar a sua própria opinião, para ter o seu conhecimento e assim poder escrever. Vamos lá. Para 3 parágrafos, no mínimo, o seu texto. O primeiro parágrafo é a introdução. Na introdução, você vai contextualizar, ou seja, como nós falamos que o tema é polêmico, né? Traz sempre um problema, traz sempre algo que é visto sobre diferentes lados. Então, você vai falar o que está acontecendo no Brasil, ou em sua cidade, ou no mundo, né, naquele momento, para que aquele tema seja polêmico. Você traz ali algumas 3, 4 linhas para contextualizar, para mostrar, falar sobre que assunto você vai tratar no seu texto. E por que aquele assunto é um problema, tá? E nisso aí, ainda no primeiro parágrafo, você coloca a sua tese, ou seja, qual é a sua opinião diante desse assunto. No desenvolvimento, quando você estiver treinando, você estiver escrevendo mais, você vai ver que um parágrafo só é muito pequeno para o desenvolvimento, tá? Mas inicialmente pode ser que você destine pelo menos um parágrafo para o desenvolvimento, que é o momento que você vai trazer argumentos, justificativas, e esses argumentos são dados de pesquisas. Você não vai decorar esses dados, então você tem que pesquisar, você tem que ler, notícia, você tem que ler outros artigos de opinião sobre aquele assunto, ou assistir algum vídeo, e aí sim, você vai apresentar as consequências daquele problema, alguma pesquisa que foi feita relacionada àquele fato, e aí você pode trazer alguns números sobre esta pesquisa. E assim você vai estar trazendo argumentos, você vai estar justificando, você vai estar sustentando a sua opinião a partir da fala de outras pessoas, a partir de outras situações. E no último parágrafo, você vai fazer o fechamento. Geralmente, no último parágrafo, que é a conclusão, pede-se que você apresente uma solução ou algumas práticas simples que poderiam amenizar, que poderiam solucionar aquele problema. Então, você vai apresentar sugestões, já que o primeiro parágrafo você está falando de problema e você tem uma opinião sobre esse problema. No último parágrafo, você pode iniciar assim: diante de tudo isso, diante de tudo isso que você disse, né? O que poderia ser feito para amenizar ou para resolver o problema? Então, quando se fala em justificativas, né, em o que fazer para amenizar o problema, você pode ver, são palestras educativas, conscientização nas escolas,
são leis voltadas para resolver aquele problema. Então, geralmente a solução está na prevenção, a solução está na conscientização, geralmente. O PET 5 de vocês, semana 4, traz 3 temas muito polêmicos, muito importantes, né, discutidos, amplamente discutidos nas redes sociais e que provavelmente você já leu algo a respeito. Você vai escolher um desses 3 temas. E o tema que você escolher, eu sugiro, por mais que você já saiba muito sobre esse assunto, eu sugiro que você pesquise outros textos. Não precisa pesquisar só artigo de opinião. A notícia, por exemplo, algumas notícias que abordam esses assuntos, é importante para você tirar ali algum dado estatístico, para você citar em seu texto, tá? E principalmente, você vai escolher o seu texto, o seu tema, um desses 3 temas. Você vai pesquisar textos e antes de começar a escrever, você vai parar e pensar qual é mesmo a sua opinião sobre o assunto, tá? Quais são as consequências desse assunto para o Brasil e para o mundo? E aí, brincando com as palavras, treinando, apagando, rabiscando, fazendo 1 ou 2 vezes, é assim que você vai entrar no mundo do aluno que está usando a linguagem para manifestar sua opinião.